Estamos aí para mais uma live. Estamos aguardando o pessoal entrar. O pessoal já está entrando na nossa próxima live. Boa tarde, você que é seguidora do Ministério Decifrando Gênesis. Que legal que você está aqui em mais um sábado para a gente ter conhecimento, né? Aprender um pouquinho mais de ciência. É muito bom que você esteja aqui com a gente. Vamos aguardar aí alguns segundos para o pessoal ir entrando. Novamente quero dizer que estou muito feliz de você estar aqui com a gente. Hoje a gente vai ter um entrevistado bem especial. Nós já estamos tendo aí a nossa terceira live. Nós tivemos a primeira live com o Erlon, né, o geólogo Erlon, ele esteve falando conosco sobre dilúvio. Nós tivemos a segunda live na semana passada, falando sobre dinossauros. E inclusive foi feito um sorteio do livro Curiosidades sobre Dinossauros aqui através do canal do Decifrando Gênesis. Foi feito um desafio, algumas pessoas cumpriram e o livro foi sorteado. E se você acompanhou a live na semana passada, você ganha um desconto do livro Curiosidades sobre os Dinossauros do Everton Fernando Alves, tá ok? E hoje a gente hoje a gente vai falar sobre a física da criação. Eu já vou chamar o nosso entrevistado de hoje. Só estou aguardando ainda alguns segundos enquanto o pessoal está entrando na live. Só lembrando, essas lives elas estão acontecendo devido, nós estamos completando aí um ano, perdão, já completamos, né? Completamos um ano de existência do Ministério Decifrando Gênesis. Lá no ano passado, então, foi iniciado o Ministério com 3 membros, e hoje a gente já tem quase 10 membros, ou seja, 10 palestrantes, 10 colaboradores do Ministério Decifrando Gênesis, que têm ido a todos os lugares, a igrejas, as escolas, universidades, levando de fato a mensagem da criação. Nós somos todos criacionistas, então o Ministério tem esse propósito. Se você deseja ter uma palestra, fazer algum evento, né, na sua escola, na sua igreja, você pode entrar em contato com o Ministério Decifrando Gênesis. Eu sou o organizador, né, do Ministério Decifrando Gênesis, que atendo aqui no canal do Instagram. Você pode estar entrando em contato, então, mesmo pelo direct mesmo, que a gente vai agendar aí, possivelmente. Obviamente que depois da quarentena. Como a gente não teve condições de ter as nossas atividades nesse mês, então a ideia foi o seguinte: vamos comemorar o aniversário do Ministério Decifrando Gênesis fazendo lives, não é mesmo? Então você está tendo acesso. Nós temos pessoas de todos os lugares, pessoas que estão nos acompanhando de todos os lugares do Brasil, da região norte, região nordeste, região sul. Então sejam muito bem-vindos. Eu estou muito feliz com a participação de vocês e eu já vou convidar então o nosso entrevistado de hoje, tá ok? Aqui já estou chamando o nosso convidado. Outra coisa, né? Todas as nossas lives elas estarão sendo disponíveis no YouTube, tá ok? Então todas as lives do Ministério elas estarão disponíveis no YouTube, só que somente no final do mês de abril, então. A partir de maio você vai ter todas as lives disponíveis. Olá, professor Fernando Moreira. Oi, Augusto, tudo bom? Vocês me ouvem bem? Tudo bem, estamos te ouvindo. O pessoal está ainda... Eu só queria ter a certeza se eu estou de pé ou se eu estou deitado na tela aí, se está aparecendo certinho para vocês. A sua tela está aparecendo deitada. Tá, então eu vou dar uma ajustada aqui no celular. Isso. Então, assim, se você quer acessar as outras lives que já tiveram, você ainda tem essa oportunidade que nós vamos estar disponibilizando lá no YouTube. Por enquanto, nós não temos uma conta do Ministério Decifrando Gênesis no YouTube, por isso que se você digitar lá Decifrando Gênesis, ela não existe. Ela estará funcionando a partir do mês de maio. Beleza? Vou esperar então vocês lá seguirem o nosso canal também no YouTube. Agora sim, meu amigo, tudo bem? Pronto, deu acertado agora, tudo certo. Seja muito bem-vindo, é um prazer para o Ministério estar entrevistando você. Primeiramente, gostaria que você se apresentasse ao nosso povo, né, os seguidores. O pessoal aí gosta de conhecer, gente nova. Tá certo, Augusto. Em primeiro lugar, eu queria muito agradecer a Deus, ao Ministério Decifrando Gênesis, pela oportunidade de estar aqui, de estar batendo um papo, de estar compartilhando experiências e sempre levando adiante aí a mensagem desse criacionismo científico e de um Deus criador de todos nós. Eu sou o Fernando, eu sou bacharel em Física, com ênfase em Física Médica, pela Universidade Estadual de Campinas.
Desde 2015 sou professor e atualmente sou professor de física no Colégio Adventista do Boqueirão e no Colégio Adventista do Portão. Então, ultimamente tem feito malabarismos na era digital aí para Professores estão virando youtubers. Estão virando youtubers. Que bacana, Fernando. Vamos Então que você vamos aí. é originário de Campinas. Eu sou natural de São Paulo, capital, na verdade, mas estudei em Campinas, morei muito tempo no interior de São Paulo e desde janeiro do ano passado eu e minha esposa estamos aqui em Curitiba. Muito bem. Antes de a gente continuar ainda essa parte aí de saber quem é Fernando Moreira, eu queria saber, por exemplo, sobre a física com ênfase médica, né? O que seria essa ênfase médica? Você poderia dar rapidamente aí um vislumbre para o pessoal? Sim. Muita gente acha que os físicos, como profissionais, eles estão muito restritos a uma sala com uma lousa e fazendo coisas extremamente teóricas e que não conseguem realmente levar esse conhecimento na prática. Isso nem sempre é verdade. É claro que a física teórica ela é um dos ramos importantes, mas a física médica entra no ramo da física aplicada, especialmente no que diz respeito ao uso da radiação ionizante dentro do diagnóstico e do tratamento de doenças, não só o câncer, mas especialmente o câncer. Então, aplicações dentro da radioterapia, da radiologia, medicina nuclear, proteção radiológica, dosimetria, ressonância magnética, toda essa parte clínica e hospitalar que usa conhecimentos de física, existe um profissional, né, adequado que estudou e trabalha com isso, fazendo parte da equipe, e esse profissional é o físico médico. Muito bacana. Pessoal que está entrando agora, lembrando como funcionam as nossas lives, você pode ir mandando as suas perguntas. O tema de hoje é a física da criação. E aí a gente vai ter algumas perguntas relacionadas aí com o Big Bang, o quarto dia da criação. Fernando aí está disposto a responder esse tipo de perguntas. Inclusive algumas perguntas já chegaram até nós aqui, Fernando. E a gente já vai começar esse jogo de perguntas aí. É muito bom, novamente, você que entrou agora, estar aqui com a gente. Eu fico muito feliz, o Ministério agradece a sua presença, a sua participação. Galerinha, vamos começar, né? Vamos começar aí com uma pergunta. Vamos com tudo. Eu recebi uma pergunta durante essa semana aí, de um dos nossos seguidores, que foi a seguinte: é possível, através da física, da ciência, né, física, que o universo, ele realmente provar que o universo teve um começo? Porque essa ideia ela não é antiga, né? Ela é uma ideia moderna. Então, como que a física prova que o universo teve um começo? E como isso poderia se articular com a ideia daquele texto de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz, no princípio? Perfeito. Augusto, eu acho importante para todos nós aí, para o pessoal que está acompanhando a gente entender algumas coisas antes da gente começar realmente a jogar algumas informações. É importante a gente dar uma contextualização. Em primeiro lugar, com relação à Bíblia. A Bíblia ela não é um livro de ciências, um livro de história, um livro de sociologia, um livro de economia, um livro de literatura. Né? Ela é um livro que conta da história do plano da redenção, do resgate de Deus até o homem. Porém, a gente consegue, obviamente, tirar aplicações, contextos científicos, históricos, econômicos, sociais, literários, enfim, através dos textos bíblicos. O que a gente vai fazer hoje é aqui. Mas para essa pergunta é importante a gente dar um apanhado geral no que a ciência, do que a comunidade científica tem dito aí nos últimos tempos, né? Por mais que não haja e nunca vai haver consenso, né, independente se é um cientista criacionista ou evolucionista, de uns anos para cá nós estamos caminhando para quase um ponto pacífico no que diz respeito a aceitar a ideia de que de fato o universo teve um princípio. O que é óbvio que existe a divergência de opiniões é como se deu esse início. Se de uma forma ao acaso ou de uma forma inteligente e proposital. Mesmo para aqueles que acreditam no acaso, os dois grandes pilares que fornecem as bases para garantir o princípio são a teoria da relatividade geral de Einstein e as leis da termodinâmica. A relatividade geral de Einstein é a teoria que ampara o estudo dos buracos negros, das ondas gravitacionais e até mesmo do funcionamento do nosso GPS. Está baseado na relatividade. Quando a equação da teoria da relatividade geral de Einstein ela é resolvida, amparada nas leis da termodinâmica, que é o ramo do estudo da física, que aborda as transformações, os tipos
e a conservação, de uma forma geral, da energia, quando esses dois caras caminham juntos, nós chegamos em uma resolução de equação ao final que mostra a necessidade de haver realmente um princípio. Então, amparado em conceitos muito claros da física, tem se chegado nessa abordagem. Há muito tempo a gente chama esse começo de Big Bang. O problema está no que a gente considera por ser Big Bang, né? Uma terminologia que tem sido errada, usada de uma forma errada por muita gente bem intencionada, mas que falta realmente o conhecimento. Mas esses dois grandes pilares da física realmente garantem a necessidade de um princípio. E, inclusive, você tocando no assunto de Big Bang, né? Antes de qualquer coisa, o Fernando estava falando aqui, né, que sobre a Bíblia. Ela não é um livro com propósito científico, não tem nenhum propósito acadêmico. O propósito da Bíblia é salvar, né? Mas ela traz aí alguns indícios científicos, né, que vão aí nos auxiliar a interpretar hoje a Bíblia de um viés científico. Exatamente. E aí você comentou o seguinte, né, sobre o Big Bang, como existem aí diversas ideias, diversas suposições e preconceitos que existem, principalmente não só daqueles que são informados, mas também dos desinformados sobre o Big Bang. Com certeza. Hoje você fala assim, que Bíblia e Big Bang não bate, né? E por isso que eu gostaria até de já lançar essa pergunta para você. O Big Bang, ele é real? É algo que a gente pode tratar como sendo científico ou só uma suposição? É uma ideia, né? Ou talvez, e se for, né, verdadeiro, se for real, se nós conseguimos unir, conciliar religião e Big Bang? Perfeito. É bem provável que eu seja, né, quase que apedrejado virtualmente por causa da minha resposta aí. O pessoal vai no Twitter falar mal de mim, falar que eu sou um herege e tal. Mas eu vou falar primeiro a resposta, e eu não estou aqui como dono da verdade. A gente está, obviamente, divulgando o que a maioria da comunidade científica tem aceito, inclusive com o nosso viés criacionista. A gente não está aqui para convencer ninguém a trocar de ideia. A gente tem que estar sempre, obviamente, aberto a bater um papo, a conhecer ideias diferentes, para a gente não ficar preso a dogmas e axiomas próprios, né? Então, assim, resposta seca para depois a gente explicar. Sim, o Big Bang ele é real. E o Big Bang ele é o maior aliado que nós criacionistas podemos ter. Isso é importante ficar claro. Interessante. Então, agora vamos explicar algumas coisas. É bem provável que você, o pessoal que está assistindo aí, já tenha ouvido falar em Big Bang como uma explosão. Sim. Eu falo isso muito para os meus alunos. A gente tem uma aula lá de 50 minutos, às vezes de 1h40, uma aula dupla. Eu falo, pessoal, se você sair dessa aula entendendo isso que eu vou falar agora, eu vou ficar satisfeito. Então, nesses próximos 30 minutos, talvez, que a gente vai estar junto, se vocês que estão assistindo entenderem isso, eu vou ficar satisfeito. O Big Bang, pelo menos isso a gente tem que sair daqui muito bem alinhado. O Big Bang nunca foi e nunca será uma explosão. A gente fica muito atrelado à palavra bang como explosão e a gente esquece de tudo mais que está atrelado. O Big Bang não é uma explosão. O Big Bang ele é um modelo matemático. O modelo Big Bang ele é uma resposta, ele é uma solução, um conjunto de soluções matemáticas da teoria da relatividade geral de Einstein, quando ela foi resolvida junto com as leis da termodinâmica que eu comentei anteriormente e com o pressuposto de que o universo ele é basicamente homogêneo em todas as suas direções. Quando você coloca essas três coisas juntas, você chega em uma solução final. O que está escrito nessa solução final? Que o universo no começo ele era muito denso e que desde então ele tem se expandindo. Isso é o Big Bang. E é importante deixar claro que o modelo matemático do Big Bang ele não resolve, ele não explica o começo. Por que começou, quando e como começou. O Big Bang fala da expansão. O Big Bang fala da expansão. E é importante também a gente entender que quando a gente fala da explosão, que não é verdadeira, muita gente acha que no começo tinha uma bolinha muito pequenininha, com muita massa em pouco espaço, e quando explodiu, ela funcionou que nem uma granada. Que a gente olha para os artefatos da granada que eles vão se expandindo em relação ao ponto inicial. Sim. De fato, quando a gente tem observações hoje, a gente
Exemplos? Alguns exemplos, algumas evidências de que o Big Bang realmente, o modelo do Big Bang faz sentido. O que está se expandindo não é a matéria. O que está se expandindo é o espaço-tempo. É o tecido que gruda toda a matéria nele. Então, por isso que quando a gente faz a observação, a gente acha de forma equivocada que o que se expande é a matéria. Mas o Big Bang não diz isso. O Big Bang diz que o que se expande é o espaço-tempo. É o tecido que gruda tudo. E a gente tem 3 grandes evidências de observações, de cosmologia, que o modelo do Big Bang está correto. O primeiro é a questão de galáxias que estão se afastando da gente, elas têm um desvio para o vermelho. Quando a gente estuda ondulatória no ensino médio, a gente vê um efeito que chama efeito Doppler, que é o que acontece quando uma ambulância, uma sirene, passa pela gente. Quando a ambulância está chegando perto, a frequência aumenta, o som fica mais agudo. Mas quando a ambulância se afasta, o som fica mais grave porque a frequência abaixou. E o efeito Doppler não acontece apenas com o som, ele acontece com a luz também. Então corpos, galáxias, grandes clusters de galáxias que estão se afastando da gente, eles têm um desvio para o vermelho. Por quê? Porque quando afasta, a frequência diminui. E o vermelho é a menor frequência que a gente enxerga. Então essa questão da expansão mostra pela essa questão do desvio da luz. Outras 2 coisas, evidências observacionais que a gente tem para corroborar o modelo do Big Bang é a radiação de fundo, que mostra a questão da homogeneidade do universo, e mais recentemente, aí nos últimos 5 anos, o descobrimento das ondas gravitacionais, que enfim elas foram detectadas, né? E que era uma dos pilares do efeito do modelo do Big Bang. Então, não só por observação, mas também por questões assim matemáticas, este modelo ele é real. E é muito importante deixar claro, como eu falei no começo, ele é o nosso aliado. Por quê? Porque apesar dele não explicar o princípio, ele requer um princípio. Ele precisa de um princípio para fazer sentido. Ele explica a expansão, mas ele precisa de um princípio para a coisa encaixar. E tem muita gente que olha para o Big Bang e joga pedra. Muitos de nós já fizemos isso. Há muito tempo não, há uns 20, 30 anos atrás, os criacionistas não falavam de evolucionismo, eles falavam de Big Bang. A gente mirou muito em Big Bang por muito tempo. Só que a gente tem que tomar muito cuidado porque o Big Bang ficou em evidência para nós por causa da idade do universo. O Big Bang fala que o universo tem 13,8 bilhões de anos, isso é um sacrilégio e tal. A gente tem que tomar cuidado com isso. Primeiro que não é o Big Bang que fala, quem fala são as observações. E segundo que tem muita gente que acha que 13,8 bilhões de anos não é o universo, a idade da Terra, então tem alguma divergência nesse sentido. Então por isso que é importante a gente entender o que é o universo, o que é Terra nessa questão de idade, para a gente realmente abraçar o modelo do Big Bang como um parceiro nosso, como algo que explica a necessidade de haver um princípio tal qual está escrito em Gênesis 1, verso 1. Você que chegou agora na live, né? Fernando é o professor de física, ele tem a sua formação pela Unicamp e ele tem ênfase em física médica. E nós estamos falando sobre a física da criação. E ele acabou de apresentar a nós, né, que o Big Bang de fato é real. Ele é um modelo, inclusive, que nós podemos utilizá-lo como uma base para o nosso conhecimento bíblico e como um aliado. Fernando, uma pergunta de alguém agora no momento aqui, ó. A Mayara Costa, ela perguntou o seguinte, que ela estava vendo um documentário que se chama Universo, que mostra muitas similaridades entre a Terra, entre o planeta Terra e o planeta Marte. Seria possível que antes, alguns planetas, eles seriam a mesma massa, né, e depois foram separados durante aí a sua formação? Existe uma tendência, né, inclusive é uma corrente que diz inclusive algo semelhante à Lua, que a Lua era um fragmento da Terra que foi, né, desassociada, desacoplada da Terra por algum evento aí externo e tudo mais. Eu não tenho acesso ao documentário, eu não sei como que ele foi abordado, mas no que diz respeito à filosofia criacionista, aos indícios que nós temos de Gênesis 1, é muito difícil crer que houve algum momento em que todos os planetas estivessem juntos e que em algum momento houve essa separação. Quando eu digo que a gente não tem indícios, eu não estou dizendo que está errado. Eu estou dizendo que nós não temos base bíblica
para crer que houve em algum momento uma criação de uma massa planetária total, completa, enfim, e que em algum momento, por algum efeito, esses planetas tenham se afastado. O que nós temos de relato de Gênesis 1, é uma coisa que a gente tem que discorrer com muito cuidado, é uma criação específica, né? E talvez a gente precise realmente comentar isso. Por mais que haja semelhanças entre alguns planetas, essas semelhanças elas começam a terminar quando planetas mais afastados vão sendo abordados. Você tem entre planetas rochosos e gasosos, por exemplo, começa a ter muita diferença. Então é muito difícil crer que mesmo agora diferentes, eles estivessem em algum momento juntos. A gente pode buscar mais informações aí, mandar depois algum post aí na página do nosso canal aí do Decifrando Gênesis, mas evidências bíblicas de que em algum momento tudo estava junto, diferentemente dos continentes da Terra, que realmente estavam, mas de planetas juntos e depois foram se diferenciando, eu não tenho conhecimento e não vejo muito fundamento para isso. Mas a gente pode, obviamente, buscar mais informações. Bacana, Fernando. Nós estávamos falando então, né, você estava comentando sobre a questão ali de uma criação específica, que Gênesis 1 trata dessa criação específica, inclusive foi um dos assuntos da nossa última live, e é um assunto que na verdade divide muita opinião entre os criacionistas, que é a questão assim, Gênesis 1, ele trata da criação do quê, efetivamente, né? Trata da criação do planeta Terra, trata da criação do universo, trata da criação da vida que havia no planeta Terra. O que você tem a nos dizer sobre isso? A gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei no começo, com as nossas convicções próprias. Eu sempre acreditei nisso, é o meu dogma, eu acho que é assim. Nós não podemos, como formadores de opinião, como detentores de conhecimento, permanecer no nosso mundinho fechado quando novas evidências que às vezes a gente não conhecia realmente aparecem. Não há indícios nenhum em Gênesis e em outros textos da Bíblia de que a criação de Gênesis 1, o texto de Gênesis 1, é a criação do universo. Não existe indício. Ao contrário, nós temos muitos indícios, não só em Gênesis 1, como em outros textos bíblicos, que o universo ele é muito anterior a Gênesis capítulo 1. E que realmente Gênesis 1 menciona ou a criação da Terra, ou pelo menos a criação da vida na Terra. Então quando a gente fala de 6 a 10 mil anos, a vida na Terra com certeza ela é recente. O que existe ainda ajustes é com relação ao planeta em si ou se é apenas a vida. Agora, o universo ser jovem, existem muitos argumentos falaciosos, né, que sustentam essa ideia e que realmente cada vez menos criacionistas sérios têm defendido. Se você pegar, por exemplo, eu separei aqui, Augusto, alguns textos fora de Gênesis que dão a entender que antes da criação da Terra, nós já tínhamos coisas criadas no universo. O livro de Jó, ele é bastante utilizado nesse contexto. Jó 38, verso 7. Eu vou ler aqui para vocês. O livro de Jó, capítulo 38, no verso 7. No começo do capítulo 38, o Senhor Deus aparece para Jó num redemoinho e começa a falar: quem é este que escurece os meus desígnios, cinge, pois, os lombos como homem? Aí ele começa a fazer algumas perguntas. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular? Aí vem o verso 7, que é o que eu estou mencionando. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Perceba que o contexto desse capítulo fala quando os fundamentos, antes dos fundamentos da terra serem lançados. E no verso 7 fala que tinha estrelas e que rejubilavam todos os filhos de Deus. Então este é um texto que, por mais que tem gente que fala, é linguagem poética, ou não é, mostra um momento antes da criação da terra. O outro texto que eu selecionei aqui é Provérbios 8, 26. Provérbios 8, 26 também tem esse contexto de abordar criações antes da criação da terra. Então, Provérbios 8, 26. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando tratava o horizonte sobre a face do abismo. Então, mais uma vez, há uma menção de um momento anterior à criação da terra.
Aí tem muita gente que fala, não, Provérbios, Jó é um livro poético, é linguagem cifrada, é linguagem não sei o que, não vale. Então tudo bem. Então a gente tem que voltar então para Gênesis 1. Porque Gênesis 1, por mais que tem gente que queira distorcer o relato bíblico, a gente tem que escolher. Ou ele é 100% histórico, ou ele é 100% poético. E não há indícios de linguagem no hebraico original, de uma linguagem poética, de uma linguagem cifrada. Ele, inclusive, é um tipo de argumento literário hebraico que se chama relato. Ele está simplesmente contando uma história realmente, né? Então, se a gente voltar para Gênesis 1, a gente começa a ver algumas evidências aqui. Então, vamos lá. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí tem gente que olha para esse texto e fala, tá aqui, ó, céus é o espaço sideral, é o universo. E terra aqui é a matéria. Então, no princípio, criou Deus o universo e a matéria. Será realmente que céu significa espaço sideral e terra aqui significa matéria? A gente tem que entender que do mesmo jeito que a Bíblia fala, a Bíblia dá a interpretação. Então, se você ir para o verso 8 do mesmo capítulo, olha o que a Bíblia fala. E chamou Deus ao firmamento céus. Então, céus é a mesma palavra em hebraico. Céus, em Gênesis 1, significa firmamento. É como se fosse para nós hoje a atmosfera. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as terminologias científicas que nós usamos hoje não são as mesmas da taxonomia que Gênesis utiliza. Tanto que Gênesis não usa sol, não usa lua, não fala de répteis, não fala de aves, não fala de peixes. Sol e lua são luzeiros, peixes são animais que nadam, répteis são animais que rastejam pelo chão. Então, quando a gente fala atmosfera, é só um jeito nosso de dizer o que está acontecendo. Mas perceba que a própria Bíblia fala céus como firmamento. E no verso 10, ele explica o que era a terra. A porção seca, Deus chamou terra. Então você percebe que a própria Bíblia já menciona o que era céus e terra no verso 1. E no verso 2, a Bíblia diz que a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A água está muito claro para nós hoje que é matéria. A água tem 3 moléculas. Tem uma molécula formada por 3 átomos, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Para você organizar átomos, você precisa de uma organização eletromagnética extremamente rebuscada. A interação atômica só acontece, seja o átomo sozinho ou a ligação por moléculas, através de fótons. Uma partícula fundamental que não tem massa, é o pacotinho lá de energia que forma a luz. Mas dá para perceber que só pela menção de águas no verso 2, você requer uma complexidade muito grande. Então já existia a obra criada antes de Gênesis 1. Ou seja, Gênesis 1 mostra de fato o relato da criação do planeta Terra, ou pelo menos da vida no planeta Terra. O universo com certeza é mais antigo do que o relato de Gênesis 1. Então, se a atmosfera seria os céus, na nossa linguagem hoje, a Terra do verso 1 seria a litosfera, a parte seca aqui dos continentes. Muito bem, você que está aí, entrou agora, né, na metade da nossa live. Nós estamos hoje falando com o professor Fernando Moreira, ele é físico e ele está nos auxiliando aí hoje sobre o tema física e a criação. Nós estamos falando aí sobre vários assuntos, a gente acabou entrando aí no assunto sobre Big Bang, sobre o princípio, né, se a idade do universo de fato bate com os 13,8 bilhões, 13,8 bilhões de anos, enfim, nós estamos falando de vários assuntos. Se você tem alguma dúvida nesse sentido, nessa ideia, né, que o professor Fernando possa responder, você pode mandar aqui, nós estaremos respondendo. Nós temos ainda algum tempinho de live. Pessoal também Só um detalhe, Augusto. Sim. O 13,8 bilhões é uma estimativa, ele está longe de ser um valor preciso. A gente tem sempre que lembrar que não é um modelo quem diz isso. Quem diz são as observações, né? O telescópio Hubble está aí para mostrar. Eu fico muito confortável quando aparecem aí medições de galáxias, né? de coisas de milhares de milhões de anos. A gente fica muito tranquilo com relação a isso, né? Você pega, por exemplo, o céu, tudo que a gente olha para o céu, ou mesmo aqui para nós aqui, mas o céu é o jeito mais fácil da gente entender isso. Toda vez que a gente olha para o céu, a gente olha para o passado, né? Se o Sol explodisse agora, a gente ia demorar 8 minutos para ver essa explosão.
por causa do tempo que a luz demoraria para chegar até nós. Agora, você pega, por exemplo, a nossa galáxia vizinha aqui, que é Andrômeda, a próxima. Andrômeda está, se não me falha a memória, 2,5 milhões de anos-luz. Então tem muita coisa que a gente olha para o céu que já não está mais lá. É que a luz ainda não chegou até nós. Então quando você vê medidas de distâncias em anos-luz, a gente consegue ver realmente que existem coisas criadas há milhões de anos, diferentemente da Terra ou pelo menos da vida. Então dizer que o universo é antigo tem que ser, a partir de hoje, para quem não era ainda, algo realmente muito confortável para nós. E os indícios da Bíblia, os relatos de Gênesis 1 corroboram isso. Exato. Ao final dessa live, nós vamos divulgar aí qual vai ser a última live do mês. Lembrando, nós estamos no mês de abril, o mês abril do criacionismo. Nós estamos comemorando aí um ano de existência do Ministério Decifrando Gênesis. Em março nós fizemos um ano com o Ministério. Eu falei que nós começamos, no começo dessa live eu mencionei que nós começamos com 3 participantes, 3 palestrantes. Hoje nós já estamos aí com 9 pessoas, colaboradores do Ministério Decifrando Gênesis, e a gente só tem a agradecer. Como nós estamos em período de quarentena, nós não temos condições de continuar com nossas atividades, nós sempre estamos indo a igrejas, a escolas, universidades, levando palestras, e a gente pensou então, vamos fazer de uma forma diferente. Vamos levar o conhecimento através de lives até todos, e por isso que nós estamos tendo esse mês de criacionismo aqui nas lives. Pessoal, Fernando, né? Fernando, é o seguinte, sobre Gênesis 1, tem uma coisa ali que deixa muita gente com os cabelos em pé, cheio de dúvidas, que é o seguinte, primeiro dia da criação, Deus vai lá e cria a luz. Dia, noite. E aí no quarto dia da criação, somente no quarto dia que o texto diz que foi criado então os luzeiros, aqueles que iluminariam, no caso, né, o luzeiro maior, que é o sol, e o luzeiro menor, que é a lua, que daí refletiria a luz solar. Como a física, agora sim a pergunta, né, como a física trata a criação da luz no primeiro dia e no quarto dia, e a criação do sol no quarto dia? Tá. Para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo para trás para a gente dar 2 para frente, né? Então, mais uma vez, uma explanação de um contexto, de um conceito, para a gente realmente entender como é que esse contexto vai se encaixar nesse relato aparentemente estranho ou que causa algum incômodo, algum paradoxo da luz no primeiro dia da criação e no quarto dia o aparecimento, aí, a criação do sol, da lua e dos luzeiros. No século XVIII, não lembro se ele era monge ou um padre francês, o Pierre, ele divulgou um trabalho que hoje a gente entende o nome dele como o princípio da ação mínima, ou o princípio da otimização. O Pierre se deparou com algumas abordagens, inclusive de Gênesis, e percebeu que existia um menor caminho a ser seguido, onde se gastava menos energia, de tal forma a obter o mesmo resultado. É basicamente assim, você quer ir daqui até algum outro lugar. Você tem a opção de andar em linha reta. Por quê? Porque linha reta é o menor caminho, onde você gasta menos energia. Perfeito, é a ação mínima. É a ação mínima que você faz nesse caminho. Você pode também fazer um círculo, mas se você faz em linha reta, você gasta menos energia e você obtém o mesmo resultado final, que é chegar naquele ponto. Só um parênteses aqui, se você assiste aquele filme O Jogo da Imitação, que trata da influência do Alan Turing, lá do pai do computador, né, quando eles quebraram a máquina Enigma lá dos nazistas, quando eles quebram o código do Enigma, o Turing vira para o pessoal da inteligência lá britânica e fala, bom, agora a gente tem que fazer os cálculos do menor número de ações que a gente precisa ter para ganhar a guerra, mas do maior número de ações que a gente pode ter para que os nazistas não suspeitem que a gente quebrou o código. Então é mais ou menos isso, de forma matemática, física, que o Pierre conseguiu equacionar. Nós queremos ter o menor número de ações, de tal forma obter o mesmo resultado final. As equações de Newton, elas foram resumidas alguns anos depois pelo Euler e pelo Lagrange, que foram equações, inclusive, decorrentes desse princípio de ação mínima do Pierre. Equações extremamente elegantes.
O que essa equação diz de uma forma simples? Se eu tenho um fato A e eu tenho um fato B. Se o B depende do A, quer dizer que eu preciso fazer o A primeiro para depois fazer o B. Por exemplo, quero ter um computador na minha casa. O que eu preciso ter primeiro antes do computador? Eu preciso ter energia elétrica. Então, se eu compro um computador e a minha casa não tem fiação, eu vou precisar fazer um malabarismo extremamente complexo para eu conseguir dar conta desse problema. Vou ter que tirar a energia da batata, vou ter que fazer uma mini hidrelétrica na minha casa, não sei. Eu vou obter o mesmo resultado final, mas eu estou fazendo de uma forma desnecessariamente complexa. Agora vamos trazer para Gênesis. Gênesis capítulo 1, ele está escrito em blocos. São blocos preparatórios para chegar em blocos que são mais complexos. Por exemplo, por que a criação do homem foi deixada para o sexto dia? Isso não é um capricho divino. O homem precisa de ar para respirar, ele precisa da luz solar, ele precisa dos alimentos e tudo isso foi criado antes dele. Se você coloca o homem como criação do primeiro dia, ia dar certo? Ia dar certo, porque quem criou era suficientemente poderoso para dar conta disso. Deus seria o centro gravitacional, Deus seria o emanador de luz, não teria nenhum problema. Porém, seria uma solução altamente complexa ou desnecessariamente complexa. Deus buscou uma solução criativa e bonita, porém com o menor gasto de energia. Então, se você olhar o relato de Gênesis 1, nos primeiros versos, a gente começa a ver algumas coisas interessantes. Vamos ver aqui, ó. A partir do verso 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Eu tenho certeza que a interpretação de texto de todos consegue concluir que o que está sendo acertado no primeiro dia é o ciclo de rotação da Terra. Porque ele está dizendo que houve tarde e manhã, houve dia e noite. Existem dois modelos que ajustam o movimento de rotação da Terra. Um modelo é de final de 1600, Isaac Newton, gravitação universal. A força entre dois corpos, diretamente proporcional à massa, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Força centrípeta, órbitas basicamente circulares, a órbita da Terra não é circular, mas muito próximo de ser. Você precisa de uma força centrípeta, de uma força entre o corpo que está circulando e um corpo que está no centro. Ou seja, há necessidade de um corpo central. Quando você pega a relatividade de Einstein, aí não tem mais órbitas circulares no sentido de força centrípeta. Você tem o quê? A deformação do espaço-tempo. Pega um tecido, estica bastante, como se fosse uma cama elástica. Coloca uma pedra lá no meio. Ele deforma esse tecido de tal forma que quando você joga uma moedinha lá, ela consegue fazer algum movimento semelhante a uma órbita. Quem deforma o espaço-tempo é qualquer corpo que tem massa, que vai gerar um campo gravitacional. Porém, corpos que têm muita massa vão deformar o espaço-tempo de tal forma a ser possível haver uma órbita ao redor dele. Ou seja, tanto no modelo de Newton como no modelo de Einstein, há a necessidade de ter um corpo central. E esse corpo central é o Sol. Não tem como regular dia e noite rotação da Terra se não houver o Sol. Portanto, haja luz é a luz do Sol. É a solução econômica, de acordo com o princípio de otimização, que realmente resolve esse problema. Agora, por que no quarto dia, quando a gente lê, vamos ler aqui, ó. Lendo a partir do verso 14. Gênesis 1, verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite. Sejam eles para sinais, estações, para dias e anos. Aí diz que o luzeiro maior governa o dia, papapá, papapá. O fato é, pessoal, que por causa desse princípio de otimização, a gente precisa realmente analisar esse quarto dia sobre uma outra ótica. O quarto dia é uma questão puramente de observação, de referencial. Essa palavrinha que meus alunos do primeiro ano adoram. O que é o referencial? Você está no ponto de ônibus lá da rua.
Você sendo o referencial, o observador, para você o ônibus está em movimento. Mas quando o referencial, o observador, é o motorista do ônibus, para ele, você que está no ponto de ônibus está em movimento. E essa questão de referencial, ela aparece no quarto dia da criação. Foi no quarto dia do relato de Gênesis 1, a primeira vez em que o sol foi visível para o observador na Terra. E por que a gente entende isso? A atmosfera da Terra ela estava extremamente instável. Ela estava em organização, ela havia sido criada 2 dias antes. Até o quarto dia da criação, nós entendemos hoje que o céu da Terra era como se fosse um céu nublado. Tipo hoje aqui em Curitiba, essa beleza, não dá para ver nada que está lá em cima. A partir do quarto dia, a atmosfera se estabilizou, de tal forma que foi a primeira vez que foi possível visualizar os luzeiros, o Sol e a Lua. Então é puramente uma questão de observação na Terra. Porque se você não coloca um campo gravitacional no primeiro dia, todo o ciclo dia e noite fica totalmente atrapalhado. As plantas, no sentido da fotossíntese, não têm como realizar esse fenômeno. Então é aquele negócio. Se A depende de B, o B tem que vir primeiramente com o princípio da ação mínima. É nessa sacada que a gente entende a observação apenas do Sol pela primeira vez no quarto dia. O pessoal tá gostando, tá mandando aqui os comentários, ó. O Erlon falando, gente, tá demais esse negócio, aprendendo bastante. O professor Marcondes Montello falou o seguinte, demais imaginar esses princípios utilizados por Deus. É interessante, né, porque o universo, a natureza, ela sempre se comporta de maneira econômica. Diferente do ser humano que tem esse lado, né, capitalista, de consumo, de nada econômico. Gastão. Já o universo e a natureza não, se comporta sempre de forma econômica. E isso é um dos assuntos que eu acho bastante interessante, né? Eu da área de biologia e estudo como a natureza ela se comporta utilizando a economia. E Deus, ele também, ao criar o universo, ao criar o nosso planeta, ele utilizou o mesmo princípio. O princípio da ação mínima. Isso é extremamente interessante. Queria só fazer um detalhe a mais, Erlon, nesse relato de Gênesis 1, entre 14... Estou ficando doido já. Augusto, entre 14 e 18, os versos que falam do quarto dia da criação, no original do hebraico não existe menção às estrelas. Muitas versões atuais da Bíblia constam lá criação dos luzeiros, Sol e Lua, e às vezes até aparece esse nome, não está certo, né? Mas aparece lá, luzeiros e estrelas. No original do hebraico, as estrelas não aparecem. Por quê? Porque naquele texto lá de Jó 38, fala que os filhos da alva estavam lá, reluzentes, lá brincando lá nas estrelas. As estrelas já eram uma criação anterior à semana da criação. Então é mais um indício de que realmente o universo é mais antigo do que a Terra. Então por isso que quando a gente vê algumas datações de objetos ou mesmo de datações do universo de bilhões de anos, a gente tem que estar muito confortável. Muitos metais pesados que são usados nesses modelos de datação são originários dos núcleos pesados das estrelas, que eram anteriores à semana da criação. Então realmente faz muito sentido dar um valor muito maior do que 6 ou 10 mil anos. Muito legal essa live, de fato, acredito que está sendo uma quebra de paradigmas para muitas pessoas, para muitos que estão acompanhando, né? Quebrar essa ideia, esse preconceito que se existe com a ideia do Big Bang, com a ideia aí de um universo de bilhões de anos, de um planeta Terra com bilhões de anos. Isso é muito bom a gente estar tendo esses momentos e conversando com quem entende, obviamente. Nós estamos indo para a nossa última pergunta, e eu gostaria de avisá-los que ao final da live eu vou avisar qual vai ser a nossa última live, próximo sábado, dia 25, você não pode perder, é a nossa última. Aí, infelizmente, não teremos mais obviamente, vamos ter outras, mas não de forma contínua, tá ok? Fernando, última pergunta aqui que mandaram foi o seguinte, é possível afirmar através da física que o universo ele terá um fim? Ele teve um princípio, teve um começo. Podemos afirmar através da física que ele terá um fim? Tem uma lei da física que eu chamo de lei do bom senso divino, porque eu não vejo como uma outra explicação. Além, obviamente, dessa questão da ação mínima, tem a segunda lei da termodinâmica, que é uma lei associada à entropia.
Essa lei que eu batizei é uma questão minha, tá, pessoal? Ninguém, não é nenhum cientista famoso que está falando isso, sou eu mesmo, tá? O Que que a você acha segunda de a gente lei. patentear? Ministério Decifrando Vou Gênesis ter que jogar patentear o... jogar um carimbo meu aí, ninguém pode roubar essa ideia, entendeu? Segunda lei da termodinâmica, lei do bom senso divino. Por quê? A segunda lei da termodinâmica aborda uma nova grandeza física chamada de entropia. Simplificando a entropia ela está associada, ela não é exatamente isso, mas ela está associada ao grau de desordem de um sistema. A entropia média é a questão de uma energia útil que um sistema pode ter para ele continuar funcionando. Então, toda vez que você vê esses videozinhos aí no Instagram, em outras redes sociais, que mostra um negócio que liga nele mesmo e fica funcionando eternamente, que você dá um petelequinho lá e ele fica, esses geradores de energia infinita. Isso está totalmente oposto ao que diz a segunda lei da termodinâmica, que diz que toda energia útil, a energia ela não é criada, ela não é perdida, ela é transformada. Mas a energia útil, ela não se transforma em energia útil de forma total. Não existe uma máquina que tenha um rendimento igual a 100%. Então você sempre haverá uma perda de energia útil associada ao seu processo. E se você olhar o universo como um todo, que apenas funciona em todos os seus fenômenos físicos, químicos e biológicos, micro ou macroscópicos, através de trocas e transformações de energia, se você entende que a energia útil está diminuindo, porque a entropia, que é a desordem, sempre aumenta ou fica zero num sistema fechado, se a energia útil está diminuindo, vai chegar uma hora que a energia útil vai ser zero. E sem energia não existe vida, não existe transformação gasosa, não existe respiração, não existe nenhum mecanismo que consiga sobreviver. Então a segunda lei. Agora, quanto tempo isso demora, quando vai acontecer, é impossível dizer. Agora, dizer que o universo acabará dessa forma, isso também é uma outra história, né? Agora, a possibilidade ou a necessidade de ter um fim está equacionada na segunda lei da termodinâmica, com certeza. Muito legal. É, O Ernon aqui comentando, a voz do Fernando é idêntica à do Leandro Quadros. Queria ter a memória dele só, mas tá bom. Exatamente. Para quem não conhece, Leandro Quadros é um apresentador da TV Novo Tempo, tá ok? E ele aí lembra os textos de cor e por isso que o Ernon tá falando que a voz do Fernando é idêntica à do Leandro Quadros. O pessoal está gostando da live. Fernando, quer saber qual é a próxima live então? Estou curioso, Augusto. Estou querendo saber sim. Estou acompanhando desde as 2 últimas semanas, vou acompanhar a semana que vem também. Bacana, conto com a sua participação e conto com a participação de todo mundo que está aqui Show de bola. nessa live. Primeiro eu vou falar qual é o currículo do entrevistado, né? Atualmente ele está mestrando em Ciências das Religiões pela Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias. Você tem noção, essa universidade é lá de Lisboa, Top, Portugal. hein? O cara é top, hein? O cara é bom. Então ele é mestrando em Ciências da Religião nessa universidade e ele vai estar falando conosco sobre a ciência e o registro do homem, a ciência e o registro do sagrado no homem. Profundo, hein? Então, eu não sei você, mas eu gosto sempre de estudar povos antigos, né? Legal. Eu Povos também que gosto. eram antes do período de escrita, né? Antes da história propriamente dita. E entender, por exemplo, será que havia um registro do sagrado nesses povos? E é isso que é uma das coisas que o nosso entrevistado vai vir falar na próxima semana. Então, no dia 25 de abril, às 17h30 e 5h30 da tarde, você não pode perder. Você quer saber se existe um registro do sagrado no homem, nos povos antigos? Venha participar conosco. O entrevistado vai ser o Márcio Pessoa. Ele está mestrando em Ciências das Religiões. Murilo Miller mandou uma pergunta para a gente responder rapidinho, então? Um minutinho de resposta, você consegue? Vamos ver aí, vamos ver. Tá, né? Ele perguntou assim, professor, e sobre o Big Crunch, que é o oposto à expansão? Nós poderíamos adequar ele seria uma melhor ideia da ideia do Big Bang? Como que você poderia dizer? O que é Big Crunch primeiro, né? O Big Crunch seria o oposto à expansão, né? Seria quando a coisa realmente se juntaria em tudo. O Big Bang, obviamente, ele tem muitos ajustes a serem feitos, né? Como ele não explica o começo,
ele só explica a expansão, mas ele requer de um começo, a gente realmente, ele ainda é o mais bem aceito. Os ajustes que o Big Bang precisa ter é aquele negócio. Tem gente que chama lá do período inflacionário, que não tem nada a ver com economia, que é quando houve um crescimento muito grande, né? Então parece que foram colocando alguns remendinhos ali, algumas peças de retalho, para dar aquele ajuste. O fato é que hoje, nós, por mais que tente se juntar ainda a gravitação com a quântica, que seja talvez o grande mistério da humanidade nos últimos 50, 100 anos, enquanto a gente não conseguir equacionar esses dois caras juntos, tudo vão ser ideias, tudo serão modelos que a gente não vai ter todas as respostas. E novamente, eu me sinto muito confortável em dizer que nós não temos todas as respostas. Simplesmente porque Deus não se revelou de uma forma completa. Se Deus quisesse deixar todas as respostas para nós, Ele já teria deixado. Algumas coisas a gente vai entender pela ciência, por observação, eu não tenho dúvida. Mas existem muitas outras que a fé ela é uma variável que precisa ser considerada. A fé não é, a gente não tem que usar a fé quando a gente não sabe as respostas, né? Simplesmente. Eu não sei argumentar isso aqui, eu vou usar a carta na manga da fé. Não é essa a questão. A questão é que se Deus não revelou, com certeza existe um porquê. Existe um motivo, muitas vezes, até de aprendizagem para nós, de ter um sentido de confiança em alguém que tem um sentido muito mais amplo e uma sabedoria muito mais eterna do que a nossa. Para finalizarmos então essa live, falando sobre a física da criação, eu gostaria de pedir a você, se você tem algum testemunho sobre a sua carreira acadêmica, né, sobre seu contato com conhecimento tanto científico quanto religioso e bíblico, e como isso influencia hoje em quem é o Fernando Moreira. A gente precisaria até de uma outra live para mencionar assim, a quantidade de maneiras e os tipos diferentes que Deus me resgatou de diversas ocasiões, não só ocasiões específicas, mas de correntes de pensamento, de modos de agir. Deus me salvou, Cristo me salvou de todas as maneiras que alguém pode salvar uma pessoa. Durante a minha graduação, minha faculdade extremamente evolucionista, marxista, e mesmo assim, a ideia de uma outra filosofia não é que ela não era tratada, ela não era nem considerada como uma possibilidade científica, né? Eu nunca tive nenhum... Não é alternativa, né? Não é uma alternativa, não se aborda uma outra possibilidade, né? E mesmo, nunca tive nenhum caso muito específico onde a minha fé em um Deus criador foi colocada à prova em uma disciplina, em algum comentário, mas eu tive os meus momentos de rebeldia com relação aos meus próprios problemas. Então, muito mais do que a existência de um Deus criador, mas a existência de um Deus, por muito tempo, para mim, não fazia muito sentido, né? Por aquela questão das coisas darem errado, de aparecer que a oração não passa do teto e tudo mais. Mas depois desses episódios de seguidos resgates, né, de rotas, de voltar para a rota certa, cada vez mais eu tenho sentido um chamado muito especial de Deus a respeito de voltar para as Escrituras e de entender cada vez mais que a fé e a ciência, né, que a religião, que a razão, elas são duas faces da mesma moeda. Elas realmente se complementam. E cada vez mais que eu estudo a minha ciência, que é a física, amparada com as Sagradas Escrituras, eu me apaixono e eu vejo realmente como se complementa. Essa semana, Augusto, eu estava comentando aqui com a minha esposa, eu tive até que recorrer para hebraico, entendeu? Fui ver pastores que conheciam hebraico para a gente realmente voltar para o texto original. Quando você vê lá em Gênesis 1, quando fala de terra sem forma e vazia, essa expressão sem forma e vazia são duas palavras, mas que sempre andam juntas no hebraico, que é o torro e que é o vorro. Em Isaías 36, não me falha a memória, tem uma profecia contra Edom que é utilizada a mesma expressão. E lá é mencionado, né, na tradução dessa expressão, que transformaria aquela terra em um deserto improdutivo. Então perceba qual é a analogia que o narrador de Gênesis faz com a terra antes da criação, antes da intervenção divina. Era um deserto improdutivo. Qual é a lição que todos nós devemos tirar disso? E é isso que mais me apaixona num argumento científico, filosófico, histórico e literário de Gênesis 1. Só há vida depois da intervenção divina. Antes da presença e da ação divina,
Nós somos desertos improdutivos. Apenas com a ação de Deus, com a palavra de Deus, um deserto improdutivo, seja ele físico ou espiritual dentro do nosso coração, aí sim, apenas nesse momento em que ele vai gerar vida. E a primeira ordem de Deus no Gênesis é que vida deve gerar vida. Crescer, multiplicar e encher a terra. Só vida gera vida. Se essa realidade, se essa verdade, ela não muda a nossa forma de enxergar as coisas, a gente realmente precisa rever alguma coisa, né? É realmente impressionante a quantidade de teologia que a gente tem nas etimologias de palavras dentro de Gênesis 1. E quando a gente consegue fazer esse paralelo, esse estudo junto, é realmente algo que me deixa cada vez mais fascinado e mais motivado a continuar falando essas grandes verdades que Deus tem para todos nós. Em nome do Ministério Decifrando Gênesis e como entrevistador nessas lives, eu gostaria de estender o meu muito obrigado a você, dizer que foi muito bom sua participação aqui, a nossa live, tirou diversas dúvidas que não só eu, mas todos tínhamos. Gostaria também de, enfim, só agradecer pela sua participação. Pessoal, e agradecer a sua participação também nessa live. Você que tem estado conosco desde a primeira, muito obrigado. Você que está aqui conosco pela primeira vez, ainda temos mais uma, e eu te aguardo no dia 25 de abril, próximo sábado, nesse mesmo horário, 5h30 da tarde, para a gente estar aqui conversando com o nosso último entrevistado, nesse abril do criacionismo, nessas últimas lives. Nós vamos estar falando sobre a ciência e o registro do sagrado no homem, com o professor Márcio Pessoa. Você não pode perder. Um forte abraço, muito obrigado e que você tenha uma excelente semana. Eu espero você até a nossa próxima live. Tchau. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus.